Quase 100 anos atrás, o maior caçador da Coreia do Sul, Min Si-woo, foi misteriosamente transportado para um reino infestado de monstros logo após ele e seus discípulos derrotarem o Rei Demônio na Terra. A única maneira de ele retornar à Terra é derrotando um monstro parecido com um dragão que contém um núcleo dentro de seu corpo, um núcleo que poderia ajudá-lo a se teletransportar de volta para seu planeta natal. Depois de lutar por anos, Si-woo finalmente derrota o monstro, tudo graças às suas lendárias habilidades de cura, e adquire o núcleo para si mesmo. Assim que ele engole a pedra, ele está pronto para navegar de volta à Terra, pronto para se reunir com seus discípulos e irmãozinho. No momento seguinte, ele abre os olhos em uma floresta verdejante. Ele não voltou sozinho, há esse ser misterioso ocupando-o, que vive dentro de suas entranhas, e seu nome é Frey. Ele se levanta, olha ao redor, mas não reconhece esse lugar à primeira vista, o que, claro, surpreende Frey. Quero dizer, como esse cara não reconhece sua própria casa, isso é estranho. Mas Si-woo lembra seu companheiro que as paisagens da Terra variam dependendo da localização. Ele então se concentra no fluxo de mana ao seu redor, e parece suspeitamente similar a estar dentro de um portão. Verificando seu próprio mana, ele rapidamente percebe algo frustrante: suas estatísticas foram nerfadas novamente. Parece que a viagem dimensional sempre parece ter efeitos colaterais. A primeira vez que ele foi enviado da Terra para outro mundo, 100 anos atrás, suas estatísticas despencaram. E agora, parece a mesma história. Agora ele tem apenas 20% de seu antigo poder, o que é mais do que frustrante. Até Frey está puto. Ele quer que Si-woo se recupere o mais rápido possível, caso contrário, ele não poderá usar suas habilidades incríveis. Mas Si-woo está igualmente irritado porque recuperar sua força perdida levará pelo menos uma década. Ao ouvir isso, Frey quer cancelar o contrato deles. Com o mana patético atual de Si-woo, ele é basicamente inútil para ele. Enquanto eles discutem para frente e para trás, a cena corta para uma mulher ofegante enquanto corre para salvar sua vida, perseguida por um orc. Ela perdeu completamente o controle de seus companheiros de equipe e não tem ideia do que fazer. Mais importante, ela ainda não descobriu por que diabos há um orc tão cedo na masmorra. De repente, ela tropeça em seus pés e tropeça. Mas antes que o orc possa despedaçá-la, meu cara Si-woo arrasa aquele bastardo com um único soco. E a melhor parte é que ele nem se dá ao trabalho de olhar na direção do orc. É assim que a ameaça é insignificante para ele. Si-woo se vira para a garota, querendo que ela confirme se o planeta em que estão atualmente é a Terra. A garota, já espantada, consegue dar uma resposta positiva. Então ele continua com outra pergunta, perguntando se está a Coreia e em que ano estamos. Mais uma vez, a menina confirma com um sim e esclarece ainda mais que é o ano de 2037. A menção de 2037 faz nosso garoto pensar. Ele se lembra que quando foi sugado para aquela outra dimensão, era 2027. Se ele estiver pensando certo, então 100 anos no reino demoníaco foram apenas 10 anos na Terra. Si-woo então começa a perguntar o nome do atual presidente. A garota responde, dizendo que é Choi Dae-soo. Isso deixa Si-woo absolutamente atordoado, porque, como se vê, ele conhece esse cara. E, a julgar pela expressão dele, ele não parece se lembrar do presidente Choi Dae-soo em bons termos. Enquanto ele murmura todo tipo de coisa estranha baixinho, a garota começa a se perguntar se esse maluco está apenas fazendo um papel de regressor. Si-woo então se vira para ela com outra pergunta. Já que o fluxo de mana aqui parece estranho, ele quer confirmar se eles estão dentro de um portão. A garota rapidamente afirma isso e elabora ainda mais que eles estão dentro da torre tutorial. Si-woo nunca ouviu falar desse conceito de torre tutorial, então a garota começa a contar todos os detalhes. A torre apareceu há alguns anos, agindo como um portal para caçadores. Se você limpá-la, você desperta suas habilidades e ganha perícias. E quanto maior for sua classificação de despertar, melhores serão seus privilégios, como ser recrutado pelas guildas mais poderosas. Então, naturalmente, todos estão correndo para limpar a torre o mais rápido possível. Si-woo lembra claramente que, em sua época, os despertos simplesmente obtinham seus poderes sem toda essa porcaria extra. Pelo que ele entende, tudo o que ele tem que fazer é limpar a torre para sair daqui. Então ele pergunta a ela quanto tempo isso geralmente leva. A garota explica que, em média, leva cerca de 8 semanas. Mas se você for habilidoso o suficiente, você pode limpá-lo em pelo menos 6 semanas. O atual detentor do recorde é um caçador de gênios de segunda geração, Ryu Ji-won, que o limpá-lo em apenas 3 semanas. Mas meu cara não está tão espantado ou surpreso. Eles de repente sentem a presença de algo enorme por perto. E logo, um tigre gigante mutante aparece. Uma criatura conhecida como Tigre Troll.
Enquanto a garota entra em pânico ao ver essa fera aterrorizante, Sivô ainda está perdido em pensamentos, contemplando o recordista. Para ele, limpar a torre em 3 semanas não é nada impressionante, é muito tempo. Mas como suas próprias habilidades foram enfraquecidas, ele não tem certeza se pode fazer isso mais rápido também. Enquanto isso, o tigre está balançando a língua em volta dos lábios, pronto para fazer um lanche da dupla. Eventualmente, o tigre se lança sobre eles. Mas Sivô ainda está profundamente contemplativo, pensando em como ele abordará a torre de julgamento. Não querendo que sua linha de pensamento fosse interrompida, ele simplesmente dá um soco no gato gigante sem nem mesmo se mover ou olhar para trás para a ameaça. E aquele soco literalmente quebra a mandíbula da criatura. Finalmente, Sivô se conforma consigo mesmo e decide que 5 dias devem ser mais do que o suficiente para limpar a torre. 5 dias se passam e a cena então muda para Mince Junho, o mestre da guilda do Império. Seu assistente relata que alguém acabou de sair da torre do tutorial. Ao ouvir isso, Junho percebe que só se passaram 8 semanas desde que o teste começou, então limpar a torre nesse tempo não é nada ruim. Mas então, o assistente revela algo chocante. A pessoa que limpou a torre não estava na lista de entrada original. Não há registro do lote dela, e nenhum registro de sua entrada na torre. E agora, essa pessoa misteriosa está causando uma grande comoção lá fora. Quando o assistente mostra a Junho quem é a pessoa, seus olhos se arregalam em choque, porque o rosto parece estranhamente familiar. Ele o reconhece como Yun, seu irmão mais velho que havia desaparecido há 10 anos. Agora, vamos voltar para Sivô e a garota que o acompanha. A moça está absolutamente perplexa. Ela ainda não descobriu como diabos esse cara limpou a torre do tutorial em apenas 5 dias. Mas a maneira como meu cara esmagou esse último monstro restante, fica claro como. O sistema anuncia prontamente que o tutorial está completo, mas quando tenta calcular as habilidades e estatísticas de Sivô, falha completamente. O portão se abre. Sivô está pronto para sair para começar o próximo capítulo de sua vida. Fora da torre de tutoriais, ele é recebido pelo examinador. As pessoas na multidão não conseguem deixar de murmurar e sussurrar sobre Sivô. Então, um cara grande entra em cena, claramente não curtindo toda a comoção. Dizem que esse grandalhão é o líder da equipe 2, e quando o examinador nota sua presença, ele conta todos os detalhes para ele. Ele menciona que 2 pessoas acabaram de passar pelo portão, mas o que é preocupante é que uma delas não estava na lista de inscritos. O grandalhão examina Sivô, e a primeira coisa que se destaca é o quão impecável ele é. Não faz sentido, dado quão magricela Sivô parece, não há como ele ter escapado tão facilmente. Sua curiosidade é aguçada, então ele empurra o examinador para o lado e decide interrogar Sivô pessoalmente. Ele começa perguntando quem diabos é Sivô e por que seu nome não está listado nos registros. Para isso, Sivô responde casualmente que não entrou pela entrada, mas o grandalhão não está acreditando. Ele argumenta que se alguém entra pelo portão, tem que sair pelo mesmo caminho. Então como no mundo Sivô saiu sem nunca entrar? Sivô, no entanto, permanece completamente indiferente, recusando-se a levar esse idiota enorme a sério. E essa atitude está realmente começando a irritar o grandalhão. Irritado, ele enfia um dedo na cabeça de Sivô e o chama de idiota. Convencido de que Sivô deve ter algum tipo de habilidade de camuflagem que o deixa passar despercebido, o grandalhão faz uma ameaça direta. Ele deixa claro que se Sivô não contar a verdade, ele está morto. Mas Sivô mantém a mesma expressão impassível, o que só serve para irritar ainda mais esse falastrão, tornando-o mais agressivo e abusivo com suas palavras. Infelizmente para ele, Sivô não tem paciência para ouvir um cara tagarelando na cara dele, especialmente quando o hálito do cara cheira literalmente a merda. Então, sem hesitar, ele ordena que essa grande pilha de lixo calhe a boca. Agora, esse idiota está claramente ansioso por uma briga, e Sivô está mais do que pronto para dar uma a ele. Para irritá-lo ainda mais, Sivô dá outro golpe, assando por seu hálito horrendo. E isso faz. O grandalhão morde a isca, fecha os punhos gordos e ataca Sivô. Mas Sivô permanece imperturbável. Então, o inevitável acontece. E tudo se desenrola bem na frente do mestre da guilda Sejon. Pouco tempo depois, todos os idiotas que ousaram mexer com Sivô estão deitados no chão. A equipe inteira está em frenesi. O cara que eles denunciaram por causar um distúrbio não só lutou contra a equipe de segurança, mas também desapareceu logo depois. O mestre da guilda Sejon imediatamente ordena que sua equipe puxe as imagens do circuito interno de TV. Quando eles fazem isso, a gravação mostra o grandalhão e seus capangas atacando Sivô. Mas no segundo seguinte, Sivô se move tão rápido que a câmera falha completamente em capturá-lo. Enquanto isso, todos os 3 idiotas são nocauteados.
Um dos membros da equipe relata que Sivol realmente derrubou 5 caçadores antes de desaparecer. Como ninguém o viu sair, a única explicação lógica que a equipe consegue dar é que ele deve ter usado habilidades furtivas. Mas Sejong discorda. Até onde ele pode perceber, Sivol não usou nenhum truque. O cara apenas se moveu insanamente rápido. Internamente, Sejong tem 1000% de certeza de que este é Sivol, seu irmão. E pelo que ele está vendo, ele não mudou nada desde 10 anos atrás. Ele então se vira para sua equipe e emite uma ordem direta. Eles devem mobilizar todos na guilda do Império para localizar aquele cara imediatamente. No entanto, ele os proíbe estritamente de se envolverem em qualquer tipo de confronto com essa pessoa misteriosa. Tudo o que eles precisam fazer é se apresentarem educadamente e levá-lo ao escritório. Sejong quer conhecê-lo pessoalmente. Enquanto a equipe corre para executar suas ordens, Sejong ainda não consegue entender onde Sivol esteve todo esse tempo, apenas para aparecer de repente agora. A maneira como ele desapareceu e reapareceu é suspeita. Tem que haver uma razão sólida por trás disso. Ele tem certeza de que se Sivol tivesse estado na Coreia todos esses anos, ele teria vindo para Empire Guild várias vezes. Então agora, mais do que tudo, Sejong está curioso para saber exatamente onde ele esteve. Ele então muda sua atenção para a garota que saiu da torre tutorial com Sivol. Mas a pobre garota rapidamente descarta, alegando que não tem nenhuma conexão com ele, além do fato de que eles simplesmente saíram juntos. Sejong acredita nela. Na verdade, ele está genuinamente impressionado que ela limpou a torre mais rápido do que o esperado. Isso significa apenas uma coisa: ela deve ter adquirido algumas habilidades bem decentes. Ao ouvir isso, a garota fica nervosa e modestamente admite que conseguiu uma habilidade de classificação A. Bem, isso não é pouca coisa, e Sejong já está considerando recrutá-la para a Guilda do Império com antecedência. Então ele garante a ela que os termos do contrato serão adaptados ao seu gosto. Tudo o que ele espera é que ela fique feliz em assinar com eles. E, claro, a garota não poderia estar mais feliz com essa oportunidade. Sem hesitar, ela aceita. Nesse momento, um bastardo arrogante entra em cena. E, claro, a primeira coisa que ele faz é jogar sombra na reputação da Empire Guild. Sejong imediatamente reconhece o falastrão e o avisa para tomar cuidado com a língua. Esse bastardo não é outro senão Hunter Ryujiwon, um caçador de Rank S e o mestre da guilda Jungan Guild. E de pé ao lado dele está Choi Sung-gil, outro caçador de Rank S que administra a White Lion Guild. Parece que esses dois também ficaram sabendo do desperto não registrado que limpou a torre. Ryujiwon fica surpreso ao ver que toda a equipe de segurança levou uma surra de apenas uma pessoa. A julgar pelo estado patético desses guardas, Ryu tem certeza de que o cara deve estar com muito poder. Choi Sung-gil compartilha os mesmos sentimentos, e é exatamente por isso que ele quer localizar o misterioso desperto o mais rápido possível. Se esse cara despertou uma habilidade de alto nível, então ele provavelmente se tornará um talento de primeira linha no futuro. E nenhum desses mestres de guilda planeja deixá-lo escapar. Ambos o querem para si. Ryujiwon decide transformar isso em um desafio. Quem encontrar aquele misterioso desperto primeiro pode reivindicá-lo. Não há regras sobre que tipo de tática obscura eles podem usar. Quem chegar até ele primeiro, fica com ele. Choi Sung-gil está totalmente a bordo desse plano. Já que eles vão procurar por aquele misterioso desperto sozinhos, nenhum deles tem tempo a perder. Sem mais demora, eles partem para encontrar o cara. E quem o encontrar primeiro tem que informar os outros. Com isso, Ryujiwon vai embora, mas não sem dar um golpe, alegando que ele será o único a encontrar os despertos, então não há necessidade dos outros se incomodarem em lutar. Mas Sijin não tem tanta certeza de que ele vai deixar isso acontecer. De qualquer forma, Ryujiwon se afasta e ordena que seu assistente, Jinsik, reúna todos os rankers C e D do time A de Jeonsang e os envie para a busca. Mas Jinsik parece incerto sobre quem exatamente eles estão procurando. Em resposta, Ryujiwon casualmente solta bomba, é o irmão de Sijin. Enquanto isso, Sivol está em seu restaurante favorito, comendo frango frito. Frey está absolutamente perplexo. De todas as coisas que Sivol poderia estar fazendo após retornar à Terra 100 anos depois, ele escolhe devorar alguns pássaros fritos. Depois de sua farra de frango, ele começa a vagar pelas ruas, o que mais uma vez desperta a curiosidade de Frey. Ele não consegue deixar de perguntar para onde Sivol está indo. Sivol não se incomoda em explicar, ele acha que é óbvio. Claro, ele está indo para casa. Quando ele finalmente chega, pisando em sua humilde casa, a nostalgia o atinge com força. Ele se lembra de correr para dentro na hora do jantar, sua mãe preparando uma refeição enquanto seu pai lia o jornal.
Mas todos esses momentos estão perdidos no passado. Agora sua casa não passa de uma casca decadente, vazia e abandonada. Ele ainda não consegue se lembrar dos rostos de seus pais. Dizem que esquecer é um presente de Deus, mas para ele, era uma maldição. Ele passou 100 anos no reino demoníaco, um banho de sangue sem fim em um planeta estranho e brutal. O entorpecimento dos sentidos humanos, a parada do tempo, o desgaste do eu. Pelo que pareceu uma eternidade, a maldição do esquecimento ameaçou apagá-lo. Então ele se agarrou desesperadamente às suas memórias, seus irmãos mais novos, seus discípulos. Memórias que se recusavam a se tornar meras reminiscências. Em vez disso, elas se transformaram em obsessão, um apego persistente. Mas tudo bem. Graças a isso, ele sobreviveu por 100 anos. Até Frey nota como esse lugar parece uma cidade fantasma, mais fria que o próprio reino dos demônios. Sivou só veio aqui para relembrar. Agora que ele viu tudo, é hora de seguir em frente. Ele decide procurar as crianças da vizinhança com quem costumava andar. Mas o primeiro da lista é seu irmão Sigyn, que ele quer conhecer. Mas seu plano de se reconectar com velhos amigos bate em um obstáculo quando uma gangue de bandidos, totalmente armados, o cerca de todas as direções. O bastardo de cabelo vermelho parece estar liderando a gangue. Ele se apresenta como Beon Akon, um caçador de rank C da Guilda Vajra. Sivol permanece calmo e completamente despreocupado com o status desses canalhas. Ele também não está afim de uma escaramuça. Akon se sente ridicularizado e o lembra novamente do nome de sua guilda. Mas, mais uma vez, meu cara fica indiferente porque ele não dá a mínima. Eles continuam trocando golpes, com Sivol rebatendo cada um sem esforço com uma réplica ainda mais afiada. Isso só irrita Akon, e sua paciência continua a se esgotar. Totalmente irritado, ele finalmente decide ensinar a Sivol a lição que ele merece. No momento seguinte, Akon dá um soco, um golpe devastador que faz Sivol cair para trás, batendo na parede atrás dele. Akon e seus lacaios se sentem completamente satisfeitos, pensando que finalmente calaram Sivol. Mas meu cara é literalmente a pessoa mais calma de todas, apenas deitado ali como um pepino fresco na geladeira. Os tolos presumem que ele deve ter desmaiado com aquele único golpe, já que ele não vai se levantar. Então, uma janela do sistema pisca diante dos olhos de Sivol, explicando a habilidade que Akon acabou de usar. Aparentemente, é uma habilidade chamada Lightning Flash, uma habilidade de grau C que concede aceleração instantânea, fazendo a velocidade do seu corpo mais que dobrar. Você pode se mover muito mais rápido, contanto que seu corpo aguente o atrito. A habilidade não é ruim, então Sivol casualmente pergunta a Frey se ele quer comê-la. Como essa é a primeira habilidade que Frey está prestes a consumir após retornar à Terra, ele não se importa em tentar. Então meu cara simplesmente se levanta de pé. Então, sem aviso, ele corre em direção a Akon e dá um tapa devastador, tão poderoso que literalmente manda Akon para o chão com força suficiente para quebrá-lo. Os capangas, que estavam cacarejando como hienas há poucos momentos, agora estão em terror absoluto. Sivol então estende a mão, dando a Frey a oportunidade de devorar a habilidade desse bastardo. Logo, um círculo de magia negra se forma sob seus pés. Em segundos, a extração da habilidade está completa. Embora seja bom finalmente mastigar uma habilidade depois de tanto tempo, Frey não pode negar o fato de que o gosto é muito pior do que o do frango que eles comeram antes. Enquanto isso, Akon, agora com seu orgulho em frangalhos, convoca seus lacaios para atacar Sivol todos de uma vez. Como um bando de idiotas imprudentes, eles o atacam, acreditando realmente que tem uma chance. Sivol apenas diz a Frey para usar sua habilidade recém-adquirida. No momento em que Frey obedece, meu cara explode em movimento, correndo com velocidade divina e derrubando cada um desses idiotas, como se eles não fossem nada mais do que mosquitos. Um dos bastardos corre em direção a Sivol, tentando atacá-lo com uma habilidade. Mas Sivol facilmente torna o ataque do bastardo inútil ao esmagar seu joelho no estômago do cara, fazendo tossir sangue. O bastardo estava usando um ataque de ponto vital, uma técnica que automaticamente mira nos pontos fracos do oponente. Já que esse bastardo claramente não consegue fazer uso adequado da habilidade, Sivol decide pegá-la emprestada para si. Mas antes que as coisas escalem para a morte de todos, Sigyn chega à cena. No momento em que Sivol olha de volta para Sigyn, ele percebe o reflexo de seu irmão em seus olhos, e o campo de batalha antes aquecido se transforma em uma doce reunião de dois irmãos. Agora, para entender o que aconteceu, vamos voltar 20 anos para quando os portões apareceram pela primeira vez na Terra. Nem é preciso dizer que esses portões desencadearam caos e destruição, trazendo monstros ao mundo.
Foi também quando a primeira geração de indivíduos despertos surgiu, seus poderes despertando conforme os portões apareciam. Não havia polícia, nem leis para lidar com a situação. Era uma era de barbárie onde todos eram inexperientes. Neste mundo caótico, Sivo e seu irmãozinho Sijon, que perderam seus pais cedo, tiveram que sobreviver por qualquer meio necessário. Sivo foi a primeira geração desperta. Ele abandonou a escola para se tornar um caçador e criar seu irmãozinho indefeso, que ainda era apenas um bebê na época. E então Sivo, o irmão carinhoso que era, cuidou de Sijon durante aqueles tempos sombrios. No presente, Sivo segue seu irmão até sua nova casa, onde tudo parece luxuoso. Sijon fica totalmente apaixonado pelo lugar e se pergunta se seu irmão pegou um empréstimo ou ganhou tudo sozinho. Mas Sivo alega que o dinheiro veio de habilidades que ele aprendeu com seu irmão mais velho. Como é uma casa em que ambos deveriam viver, também há um quarto para Sivo. Internamente, Sivo não consegue acreditar que a pessoa na frente dele é seu mesmo irmão que desapareceu há quase 10 anos. Sivo continua falando sem parar, sentindo-se feliz por poder criar seu irmãozinho novamente. Ele consegue ver o quanto seu irmãozinho trabalhou duro, e isso faz sentir-se incrivelmente grato. Vendo Sivo tagarelar tanto, Sijon não tem dúvidas de que este é realmente seu irmão de verdade. Sijon então traz à tona como ele tem procurado tanto por seu irmão mais velho. Ele quer saber tudo. Para onde ele foi? Por que ele foi? E por que ele escolheu essa hora para aparecer depois de todo esse tempo? Bem, Sivo tem muito a dizer. 100 anos de aventuras. Mas essa é uma história que só pode ser contada se os dois se sentarem para uma conversa franca. Então, mais tarde, nós os vemos sentados juntos enquanto Sivo explica tudo o que aconteceu. Em resumo, 10 anos atrás, depois que Sivo derrotou o quarto Lorde Demônio, ele foi transportado para outra dimensão por um artefato que o Lorde Demônio tinha. Neste outro mundo, ele conheceu Predator, um ser que podia extrair as habilidades de outras pessoas. Por 100 anos ele cresceu com essa habilidade, buscando dragões com magia dimensional. Depois que ele derrotou o Rei Dragão e obteve o orbe dimensional que o dragão carregava, ele finalmente conseguiu voltar para casa. E seu amigo Predador, que também é conhecido como Frey, cruzou para a Terra com ele e agora está dentro de seu corpo. Essa revelação sobre Frey vivendo dentro do corpo de Sivo arrepia Sijon. Só piora quando Sivo casualmente revela que Frey é basicamente um parasita vivendo em seu intestino. Sivo admite que todo esse despejo de lore provavelmente soa como um absurdo absoluto, mas ele promete ao irmão mais novo que não está alterando nada. Bem, nem é preciso dizer que Sijon confia em seu irmão. Dado quanto o mundo mudou drasticamente nas últimas 2 décadas, ele nem está surpreso com essa história, não importa o quão absurda ela pareça. Agora, ele está feliz que seu irmão esteja de volta. Agora que Sivo se abriu sobre si mesmo, ele quer que seu irmãozinho faça o mesmo. Conte a ele tudo o que ele perdeu nos últimos 10 anos. Ele quer especialmente saber o que diabos aconteceu neste país que permitiu que um cara como Choi Dai-Sol se tornasse presidente. Desde que Sivo desapareceu, Choi Dai-Sol descaradamente assumiu o crédito pela derrota do quarto Rei Demônio. Com o título de maior caçador da primeira geração e sua reputação fabricada, ele conseguiu ascender à presidência. Agora ele continua fazendo políticas que funcionam contra a Empire Guild. Mas agora que Sivo está de volta, Sijon está preocupado com o que aquele babaca picante pode tentar fazer com seu irmão. Mas Sivo não está nem um pouco preocupado. Na verdade, ele acha completamente ridículo que alguém tão incompetente quanto Choi Dai-Sol tenha conseguido enganar todo mundo com seu falso título de rank duplo S. Falando em Choi, Sivo de repente se lembra dos caras que o atacaram em sua casa mais cedo. O líder daquela gangue alegou ser do só Sivo quer saber se eles são lacaios de Choi Dai-Sol. Para isso, seu irmão mais novo responde com firme, não, porque a guilda que Choi Dai-Sol comanda é chamada Infinite. Existem 7 guildas representativas na Coreia do Sul, conhecidas coletivamente como Heptagron. A guilda que Sijon comanda, Empire, é uma delas. Os outros são Infinite, Vajra, White Lion, Fighting Warrior, Azure Flower e Frozen Soul. Entre eles, Vajra pertence a um caçador de 2ª geração, Ryujivan. Só o nome desse bastardo é o suficiente para fazer o sangue de Sijon ferver. Pensar que a cobra está atrás de seu irmão mais velho, que acabou de voltar para casa depois de 10 anos. Sivo então pergunta a seu irmão sobre os discípulos, aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Para isso, Sijon explica que eles estão vivendo separados há um tempo, então eles não se conectaram um com o outro recentemente. Xiao Long voltou para casa, e Kang Yuilva está sob o controle de Choi Dai-Sol. Bem, Sivo não esperava ouvir isso, mas ele espera que Minjunho ainda esteja por perto.
Mas, ao contrário do que ele pensava, seu irmão mais novo deixa cair a notícia sombria de que Min Junho foi morto, o que deixa nosso garoto absolutamente atordoado. Ele não perde tempo e interroga seu irmão sobre quem o matou. Si-jong explica que o corpo de Min Junho desapareceu, então eles não conseguiram descobrir quem era o culpado. Os únicos que poderiam matar um caçador são outros caçadores ou indivíduos despertos não registrados. Naquela época, a HMCS até participou da investigação, mas não houve progresso. Si-woo começa a se sentir atordoado ao ouvir uma bomba de verdade brutal após a outra. Ele então pergunta qual é o problema com a HMCS, ao que seu irmão explica que a HMCS é essencialmente a Hunter Special Investigation Unit, uma agência internacional que opera na linha de frente do crime relacionado a caçadores. A HMCS tem autoridade para investigar e prender todos os criminosos despertos, então eles são basicamente como a polícia caçadora. Si-woo parece bastante intrigado por essa nova facção, então ele curiosamente pergunta ao irmão se ele tem algum vínculo com a agência. Si-jong rapidamente percebe o que seu irmão mais velho está insinuando e pode dizer que ele quer se juntar à HMCS. Se é uma investigação que você quer fazer, então Si-jong está disposto a emprestar sua própria equipe de informações, já que eles não precisam se envolver com a HMCS. Mas Si-woo tem outros planos, além de apenas coletar informações. Seu irmão mais uma vez o lembra que esses caras lidam com casos como assassinato, então ir para lá não é a melhor opção para ele agora. Ele quer que seu irmão descanse primeiro, e quando estiver totalmente recuperado, ele pode começar a pensar no que fazer a seguir. É quando Si-woo lembra seu júnior que ele passou 100 anos lutando naquele outro mundo, então ele fez todas as coisas obscuras que você pode imaginar. Ele não acredita que lhe falte experiência em qualquer campo. Bem, parece que Si-jong ficou sem argumentos, então ele não tem escolha a não ser ceder às exigências de seu irmão mais velho. Eventualmente, ele decide juntar seu irmão com um cara chamado Yi Yeji de Frozen Soul, que é um gerente naquela agência de caçadores. Si-woo fica feliz em ouvir isso e está ansioso por isso. Si-jong nota como o rosto de Si-woo é o mesmo, mas a atmosfera ao redor dele mudou. Isso deixa Si-jong curioso sobre o que poderia ter acontecido naquele velho mundo para fazê-lo mudar tão drasticamente. Enquanto isso, nosso garoto está ocupado pesquisando sobre a HMCS, e é quando ele é atingido por uma reviravolta. O líder da equipe do distrito de Gambuk da HMCS é Van Jong-gu, um caçador de 1,5 geração. E, como se vê, Si-woo conhece esse cara como a palma da mão. 2 dias depois, nos encontramos na sede da HMCS no distrito de Gambuk. Lá dentro, um homem de rabo de cavalo está tendo um acesso de raiva. Ele parece irritado que, mais uma vez, alguém de cima enviou um novato para se juntar ao seu time. E como ele é o líder do time, naturalmente o irrita ter mais um novato sob seu comando. Esse cara, como você já deve ter adivinhado, é Jong-gu. Ele relembra os velhos tempos quando os campos de batalha eram imprevisíveis, e a força era tudo o que importava. Naquela época, os caçadores escreviam testamentos antes de partir para as missões, totalmente cientes de que poderiam não retornar. Ele também se lembra de como, há cerca de 10 anos, quase morreu em um ataque. Aconteceu porque ele ainda era um novato, e o ferimento que sofreu foi fatal. Se ele tivesse morrido, o partido teria perdido sua maior potência. Mas foi um único Ealer com habilidades incríveis que o salvou. E bem, todos nós sabemos quem era esse Ealer. Esse mesmo Ealer acaba de fazer sua grande entrada no escritório. Si-woo chama seu velho amigo, chamando-o pelo seu nome anterior Byung-gu, e imediatamente questiona por que diabos ele mudou. Para refrescar a memória de Byung-gu, ele o lembra que ele é o mesmo cara com aquelas habilidades de cura insanas que salvou sua vida naquela época. Não demora muito para Byung-gu reconhecê-lo. E quando ele faz isso, ele fica absolutamente chocado. Ver o caçador Si-woo parado diante dele, enfeitando o escritório com sua presença, é a última coisa que ele esperava. Mais tarde, vemos Byung-gu apresentando formalmente Si-woo como um novo recruta para a equipe Gambuk. Enquanto Byung-gu está deixando sua equipe saber que é melhor ajudar Si-woo com qualquer coisa que ele precise, sua mudança repentina de atitude não passa despercebida. Uma das funcionárias parece visivelmente desapontada. Há pouco, sua supostamente ótima e rigorosa líder de equipe estava reclamando de um novo recruta. E agora, ele está agindo como um molenga total. Mas o cara parado ao lado dela diz calmamente para ela manter a boca fechada. A julgar pela reação do líder da equipe, está claro que esse novato não é um novato comum. Byung-gu, enquanto isso, se vira para a funcionária Seung-gi, em seu tom arrogante de sempre, ordena que ela o siga até a sala de concreto para um rápido briefing. Vendo a quantidade ridícula de protocolo que o líder da equipe está dando a esse cara, os outros membros da equipe começam a suspeitar que talvez esse novo recruta seja um 3 estrelas.
Mais tarde, nos encontramos no escritório, onde, como esperado, o líder da equipe está absolutamente desmaiado por Siwoo, fazendo café freneticamente e fazendo todo o possível para maximizar sua hospitalidade. Não vamos esquecer de Kim Seung-ya, que está aqui para informar nosso garoto. Ela é a gerente de dados da equipe do Gambobo. Siwoo finalmente fala, solicitando registros de todos os caçadores que foram mortos nos últimos 20 anos. Ele quer que ela resuma os dados e os passe para ele. Sua demanda extravagante deixa Seung-ya atordoado. 20 anos de dados é uma quantidade enorme, e eles teriam que enviar um relatório para a Hunter Association só para ter acesso a eles. Mas o líder da equipe, claramente irritado com a hesitação dela, diz para ela fazer o que lhe é dito. Ele ainda tranquiliza Siwoo dizendo que o gerente de dados vai lidar com isso de forma rápida e eficiente, então não há nada com que se preocupar. Seung-ya então pergunta se ele está se referindo apenas a humanos, ao que ele responde que casos oficialmente reconhecidos como assassinatos pelo HMCS servirão. Ele também quer uma lista de caçadores assassinos que ainda estão soltos. No que diz respeito a Siwoo, matar um desperto é quase impossível, a menos que o atacante também seja um desperto de força igual, e se alguém conseguiu matar um caçador de primeira linha como Min Junho, o culpado provavelmente é um profissional. Mesmo que já tivessem sido pegos ou mortos, se fossem despertos, deveria haver um registro deles em algum lugar. Por enquanto, rastreá-los tem prioridade. Seung-ya encontrou a informação, mas não tem certeza de como deve compartilhá-la. Siwoo simplesmente diz a ela para enviá-la para o telefone dele por enquanto. De repente, alguém chama o líder da equipe para um bate-papo privado. O cara relata que eles receberam um pedido de apoio da polícia. Uma guerra total estourou entre gangues, e algumas delas estão acordadas. A razão pela qual a polícia não quer interferir é o fato de que uma das gangues envolvidas é Cerberus. Isso irrita o líder da equipe sem fim, enquanto Siwoo não tem ideia do que Cerberus é. É quando Seung-ya explica que Cerberus não é apenas uma gangue típica. Eles são traficantes de armas e assassinos contratados. Há até alegações de que eles estão envolvidos no tráfico de caçadores, o que os torna perigosos demais para a polícia regular lidar. Isso desperta a curiosidade de Siwoo, especialmente a parte sobre o tráfico de caçadores. Porque se isso for verdade, pode estar ligado ao assassinato de um de seus discípulos, cujo corpo nunca foi encontrado. Então ele diz a Byung-gu para levá-lo junto. O líder da equipe, irritado por ser chamado por seu antigo nome, lembra Siwoo que agora é Jong-gu. A cena muda para o campo de batalha. A gangue de ceifadores sem sangue acaba de levar uma surra de Cerberus. Kang-ho, o segundo em comando de Cerberus, está se sentindo bem presunçoso depois de exterminá-los. Ao lado dele está Jae-kun, o terceiro em comando, contando piadas obscuras sobre a facilidade com que eles cortam seus inimigos. Enquanto esses bastardos se deleitam com sua vitória, seu momento de celebração é repentinamente interrompido. Uma explosão massiva abala a área. Aquele que acabou de explodir a parede do prédio para fazer sua entrada é, claro, nosso garoto, entrando casualmente na cena. A julgar pelo quão cheio de si Kang-ho é, que fala sem parar, Siwoo tem certeza de que esse cara matou alguns caçadores para estar nesse cavalo alto, o que o deixa absolutamente emocionado. Ele quer que esse bastardo mostre o que ele tem. A propósito, esse site de merda parece ter deixado de fora alguns painéis, porque a julgar pela conversa deles, nós claramente perdemos a parte em que eles realmente lutaram contra Siwoo. E agora, eles estão se sentindo completamente sem esperança, porque nosso garoto está em um nível totalmente diferente. Mesmo que ele tenha vindo sozinho, ele ainda está fazendo todos correrem para salvar suas vidas. Depois de várias tentativas frustradas de derrubá-lo, Kang-ho finalmente vai com tudo, ativando sua habilidade, Armadura Corporal Completa, uma habilidade de classificação B que aumenta a resistência a ataques mágicos e físicos. Enquanto Kang-ho avança, seus lacaios seguem o exemplo. E não demora muito para Siwoo derrubar todos eles. Ele não apenas os derrota, como também faz questão de roubar suas habilidades. Parece que a única razão pela qual Siwoo veio aqui foi para avaliar sua própria força. Ele queria verificar o quão fortes os criminosos despertos se tornaram hoje em dia. E como esses caras pareciam uma causa perdida, ele achou que era melhor cortá-los logo. É quando o líder da equipe finalmente chega, relatando que limpou todo o andar superior do clube. Mas o pobre rapaz fica completamente perplexo quando percebe todos os corpos espalhados pelo chão. Siwoo, no entanto, esclarece orgulhosamente que deixou um sujeito vivo, o figurão no meio de todo o lixo, porque eles precisavam de pelo menos uma pessoa viva para interrogatório. O líder da equipe, preocupado, começa a reclamar sobre os protocolos legais, como eles deveriam capturá-los vivos. Mas já que aqueles bastardos atacaram primeiro,
ele finalmente decide enquadrar isso como legítima defesa. A verdadeira razão pela qual ele está tão espantado é que esses caras foram cruéis o suficiente para que já houvesse mandados para sua execução imediata. Mas pensar que Sivo lidou com ele sozinho é absolutamente insano. Agora, ele não tem dúvida sobre o porquê de Sivo ter a reputação de um cachorro louco. Enquanto Sivo e o líder da equipe conversam, cortamos para um covarde se escondendo sob alguns móveis. Sem perder tempo, ele liga para seu superior e relata que toda a gangue Cerberus foi eliminada da existência. A figura proeminente do outro lado da linha é Gert, um caçador de rank A, o mestre da guilda Red Guild de Hong Kong. Gert está em movimento, querendo ver seu irmão imediatamente. Os membros da associação pedem desculpas e oferecem suas condolências a ele. Mas esse homem veio aqui com um único objetivo, e pergunta por seu irmão. Ele descobre que o corpo de Jekin está atualmente sendo colocado para uma investigação forense. Portanto, eles precisam de sua ajuda para verificar o corpo para que possam prosseguir com os procedimentos. O caçador ruivo gosta do rumo que essa conversa está tomando. Ele já havia descoberto que o responsável por derrubar seu irmão tinha uma conexão com a organização HMCS. Os agentes das associações ainda precisam verificar tais alegações. Gert, agora irritado, questiona se ele pode deixar as instalações por vontade própria. Os agentes o informam que não será permitido, pois ele deve permanecer em seu local designado por enquanto. Se ele não obedecer, a associação agirá sob a lei internacional, forçando-o a enfrentar penalidades de deportação. Nessa conversa, Gert é quem está sendo criticado. Embora esteja irritado, ele agora sabe que estão lhe dando liberdade temporária por causa do que aconteceu com seu irmão. Ele encarrega seu assistente, Ryu Yampa, de fazer suas ações sujas para ele. Esse cara é um caçador de rank B, então ele também não é brincadeira. Quanto a Gert, ele está fervendo de fúria, tomado pelo desejo de vingar seu irmão. Vamos para Sivu, que está relaxando casualmente. Ele descobre com seu irmão que o assassinato de Minjun também foi seguido por sua casa. A parte legal sobre-humana neste mundo é que ele pode ser facilmente rastreado e analisado, revelando os atributos e a classificação do caçador. Portanto, a associação pode facilmente investigar os suspeitos responsáveis pelo crime, mas neste caso, o culpado é uma pessoa astuta que deixou seus rastros cobertos. Minjun era um arqueólogo com importantes valores de pesquisa, e ainda assim nenhum item contendo seu mana foi deixado para trás. Neste ponto, Sivu diverte-se com a possibilidade de ser um ladrão comum em vez de um ataque pré-planejado. Mas esta observação parece ridícula para Sejun. Sivu reforça sua resposta, alegando que os itens roubados eram valiosos de acordo com o relatório. E isso significa que há uma chance maior de deixar um pedaço de evidência para trás. Sivu deduz que se o culpado realmente quisesse cobrir seus rastros de mana, a melhor maneira de fazer isso seria queimar o lugar todo, o que meio que faz sentido. Isso significa que o assassinato de Minjun e o roubo foram dois incidentes criminais diferentes. Alguém simplesmente tirou vantagem de sua morte. Sivu continua dizendo que encontrou mais casos como esse no passado, então é possível. Ele quer fazer as coisas andarem e resolver o caso, mesmo que pareça ridículo para seu irmão, que acha que os pertences de Minjun podem ser uma causa perdida neste momento. Sivu é ousado e está disposto a desvendar o caso. Essa confiança inabalável quebra um tempo depois. Ele está bêbado pra caramba em um beco, culpando o número de ladrões se esgueirando por ali, e ainda assim não havia nenhuma pista valiosa. Sivu corre para um beco sem saída, agora furioso como um maníaco. Bru precisa de uma barra de sneakers depois disso. De qualquer forma, Sherlock Holmes tem sorte e consegue uma conversa entre dois hooligans aleatórios. Eles estão falando sobre a organização bloqueando vários locais e eliminando grupos inteiros sem nenhum mandado ou relatório. A organização tem influência e autoridade o suficiente para investigar qualquer assunto relacionado a caçadores no mundo todo, então eles realmente não dão a mínima se estão enviando criminosos para o inferno por isso. A organização é tão brutal que a pior coisa que eles encontram não é uma cela de prisão, mas seu próprio campo de morte. Ao mesmo tempo, caçadores habilidosos não são exatamente o tipo de pessoas que se juntam a uma organização como a HMCS. Eles preferem se associar a uma guilda que oferece um pacote maior. Ainda assim, quem quer que esteja causando tantos problemas é uma ameaça para esses caras, então eles se divertem realocando seu armazém só para ficarem seguros. Tendo ouvido o suficiente, Sherlock Holmes revela seu disfarce e pergunta diretamente sobre o armazém deles. Ele os assusta pra caramba. Rabiface aqui está morrendo de medo porque ele reconhece Sivu como o homem responsável por limpar os criminosos. O chefe imediatamente chama seus homens como uma chamada de emergência.
Sivu, ainda sem dobrar os joelhos, pergunta sobre a localização do armazém deles, dessa vez com um tom ameaçador. O chefe está disposto a sacrificar seu stickman por um assistente só para salvar sua vida. Felizmente, seus homens chegam à cena bem na hora, o que o faz sentir-se seguro de suas chances nessa batalha. O chefe arrogante acha que só porque eles superaram em número o investigador do HMCS, eles garantiram sua vitória e que eles vão acabar com ele facilmente agora. Mas nosso garoto está realmente feliz que eles passaram pelo trabalho de por ele, porque agora, ele pode mirar e praticar livremente sua nova habilidade. Ativando sua habilidade, Sivu emite um brilho de luz dourada, cegando os homens completamente. Em pouco tempo, todos os homens são derrotados com um ataque elétrico. Ele fica de pé sobre o lacaio e pergunta se ele está pronto para revelar a localização do armazém agora. Vendo esse investigador monstruoso eliminar todos os seus homens, ele questiona impotentemente se Sivu é mesmo humano. A isso, nosso garoto responde alegremente, declarando-se um lunático. A cena termina ali, com todos os assistentes capturados. Sivu consegue seguir em frente graças ao diário de pesquisa secreto de Minjun. Na verdade, ele é bem guardado por um feitiço de segurança, o que aumenta a explicação de por que ninguém mais consegue quebrá-lo. A fechadura requer um pouco do mana original do dono, e Sivu não está realmente procurando o conteúdo do livro, mas sim o mana armazenado dentro dele. Ele decide ligar para Byung-gu, solicitando um carro e um esquadrão de limpeza para cuidar dos criminosos que ele acabou de varrer. Quanto a ele tem um lugar para estar. Na próxima cena, ficamos sabendo de uma zona neutra, uma espécie de mercado secreto onde habilidades estranhas são trocadas. É um mercado baseado em habilidades chamado Black Skyfall. Aqui, uma moça está jogando suas cartas. Suponho que ela deve estar praticando bruxaria ou algo assim porque sente a chegada de Sivu. Esta mulher é a grande xamã, Mumion, apenas uma dos 5 chefes do mercado. Sivu explora o setor, observando que não mudou muito de uma década atrás. Frey menciona que ele é um cara bem popular, com todo mundo voltando a atenção para ele. Nosso garoto não quer bater nas pessoas aqui, pois isso vai acabar em problemas para ele. Curiosamente, Mumion sai para encontrá-lo. Ela estava querendo falar com ele. Dentro de suas dependências, ela comenta sobre como ele não mudou um dia sequer em uma década. Ela se pergunta que negócios ele tem feito. Afinal, ele ficou fora por muito tempo. Sivu não quer explicar mansplaining sobre todo o show de merda de um século pelo qual ele passou. Em vez disso, ele entrega a ela o diário secreto para extrair o mana. Mumion gosta de seu comportamento direto e o lembra do procedimento. Sivu já sabe bem, pois ele corta um pedaço de sua palma para tirar sangue. A lógica por trás disso está ligada ao mana. Retornar o mana ao seu estado original é quase impossível. Uma comparação pode ser feita com o Curi. Uma pessoa pode remover ingredientes como vegetais do Curi pronto, mas não pode exatamente separar o pó, a água e outros ingredientes ou retorná-los ao seu estado original. Mas esse tipo de situação impossível é revertida pela especialidade dessa mulher, que não tem nome. Ela é uma hacker de mana, usando poderes que desafiam a própria causalidade. É um superpoder que só ela possui. É também por isso que a sociedade vê pessoas como ela com um olhar astuto, com medo de que esses caras possam ser criminosos disfarçados. De qualquer forma, ela queia humana e gosta de ter terminado o processo. Até Frey acha que ela é assustadora pra caramba. Ela também não o acusa. Sivu está com pressa e sai sem explicar nada a ela. O vilão comenta sobre ele como um cara misterioso, enquanto Frey fica seriamente assustado com ela. Até Sivu se pergunta o que está deixando Frey tão chateado. Era apenas um ritual envolvendo uma pequena porção de seu sangue como um contrato. De qualquer forma, o próximo destino de Sivu é o Instituto de Pesquisa Histórica, onde o assassinato de Minjun ocorreu. Chegando lá dentro, ele não encontra problemas para andar por aí porque pertence à Guilda do Império. Chegando aqui, Sivu fica surpreso porque vê fantasmas persistentes daqueles que ainda não aceitaram a morte de Minjun. Sivu está interessado em verificar as memórias do que aconteceu durante o dia do crime. Para atingir esse efeito, ele conjura mana Remembrance, permitindo que ele experimente as emoções do portador de mana por meio de um médium. Isso faz com que Sivu testemunhe uma versão avatar dos eventos. Infelizmente, ele não consegue ver vividamente porque a habilidade não mostra as memórias do alvo e apenas se fixa em suas emoções. Agora Sivu é inteligente o suficiente para saber que Minjun era mais do que um caçador capaz. Isso significa que quem quer que tenha sido responsável por eliminá-lo deve ter sido extremamente habilidoso para tê-lo superado. Sivu vê seus momentos finais se esgotarem e percebe que o culpado é, na verdade, um dos VIPs. Minjun compartilhou uma conexão mais profunda com outra organização,
além da instituição de pesquisa. Frey se pergunta se ele está bem, já que mesmo no reino demoníaco, tudo com que nosso garoto se importava era com seus discípulos e irmãos. Um século se passou e, ainda assim, a primeira coisa que passou pela sua cabeça depois de chegar à Terra foi checá-los. Agora, ele acaba de descobrir que um de seus discípulos definha no nada. Frey sabe que isso deve estar o atingindo com força por dentro. Sivu escolhe não focar no assunto, mas seu companheiro pode sentir que suas emoções estão aumentando loucamente. É que Sivu não expressa essas emoções em seu rosto. Não importa quanta dor ele esteja sentindo por dentro, Sivu enfatiza que está bem e que é natural para ele ter um colapso depois de um século, pelo menos. Em uma reviravolta surpreendente, Ryu aparece por trás. Ele ficou seriamente irritado com o quanto teve que seguir nosso garoto durante o dia. Ryu ordena que ele o acompanhe em uma visita. Mas Sivu confiantemente aponta todos os seus 6 capangas escondidos em segredo. Ryu fica impressionado com sua observação e decide oferecer a ele uma escolha entre 2 opções. A primeira possibilidade é que ele cumpra alegremente e vá com o grupo sem causar problemas. A segunda, do jeito difícil, é ele ser cortado e arrastado até o líder deles. Aposto que vocês não vão aceitar o que ele fará em seguida. Nosso garoto levanta as mãos no ar de bom grado, rendendo-se sem causar problemas. Ryu diz a seus homens para amarrá-lo, mas era exatamente isso que Sivu estava procurando. Ele atraiu um dos homens e os cortou ao meio, revelando suas verdadeiras intenções. Agora provocados, o resto dos caras tenta pular nele no estilo Jujutsu Kaisen. Mas Gert finalmente mostra sua cara, declarando que ele será o único a limpar seu alvo. Sivu não se deixa abalar e o convida a tentar. Gert começa com uma confirmação, verificando se ele é realmente o homem responsável por dar fim a Jaiken da gangue Cerberus, seu irmão. Para isso, Sivu calmamente expressa que ele realmente não considerou o nome do homem nem se importou em perguntar a ninguém. Tudo o que ele fez foi simplesmente limpar um monte de lixo. Esse comentário cruel tira Gert dos trilhos enquanto ele avança para despedaçá-lo. A confiança do ruivo leva melhor sobre ele. Mas nosso garoto não está nem um pouco preocupado. Ele conjura cura instantânea, surpreendendo o caçador de rank a que parte para a ofensiva extrema desde o início. Até os subordinados de Gert ficam chocados que Sivu foi capaz de bloquear os ataques de um caçador de rank A. Sivu se certifica de manter o resto desses cabeças duras fora da luta ao lançar sua habilidade de relâmpago. Isso instantaneamente cuida dos personagens da máfia, já que ele está mais interessado em enfrentar alguém poderoso. Eles não conseguem acreditar que ele é um curandeiro poderoso, além de um especialista em combate. O cara foi capaz de analisar os movimentos de Gert com perfeição e responder de acordo. O caçador de classificação A nunca conheceu outro caçador com esse nível de precisão e considera nosso garoto uma ameaça diferente de qualquer outra. Isso significa que a única chance de Gert vencer é ir com força total. Mas, ó garoto, abençoe o coração delirante desse cara. Sivu quer lembrá-los de que se um crime foi cometido, não importa quem seja o culpado, eles devem pagar por seus crimes. Os criminosos despertos, por acaso, têm um caçador os caçando. Esse é o papel de Sivu. E ainda assim esses babacas arrogantes acham que são eles que estão sendo injustiçados em vez de focar nos danos que causaram à sociedade como um todo. Gert não gosta da explicação de Sivu, pois implica que ele é livre para matar qualquer criminoso, desde que cometa um crime. Ele defende fortemente seu irmão caído, que não conseguia compreender a vida que eles compartilhavam. Jikin finalmente se tornou um criminoso para cuidar de Gert enquanto ele estava indefeso. Era sua maneira de garantir a sobrevivência de ambos. Gert quer retribuir ao investigador por tirar uma vida descuidadamente sem entender o valor disso. Ele ativa sua habilidade Wolf Fang, sem dúvida uma das armas mais fortes à sua disposição. Apenas um olhar para o Mana Vermelho é o suficiente para dizer a Sivu que ele não deve desviar desse ataque. Ele pede a Frey o uso de outra habilidade, mesmo que seu companheiro esteja exausto depois de fornecer tantos recursos para ele hoje. Sivu promete cuidar da luta sozinho após o uso da habilidade. Ele conjura Neutralização, uma magia de classe oculta que não apenas identifica o nível de magia do oponente, mas também o retorna e cancela a magia com um círculo mágico. Gert não consegue acreditar no que aconteceu. Nem mesmo Ryu consegue entender o que esse alher aparentemente comum tinha acabado de fazer. Esse cara tinha acabado de anular a habilidade poderosa de um caçador de rank A. Era inacreditável. Neste ponto, eles são os que estão sendo dominados por um homem. Sivu parte para a ofensiva e zomba da abordagem sentimental de Gert, dando um exemplo das pessoas que sofreram tanto quanto Jikin e ainda assim não levaram uma vida de crime. Ele empurra um ataque poderoso contra o mestre da guilda, fazendo-o voar com impacto. Aquele golpe dele agora deixou um hematoma em seu braço, bloqueando o golpe.
Gert não quer que seus homens intervenham. Ele analisa a situação, sabendo que não há como Sivu conjurar consistentemente um feitiço de neutralização. É inevitável que ele fique sem mana, e é por isso que ele planeja forçar nosso garoto a uma batalha de resistência. Usando a mesma habilidade de antes, Gert concentra sua energia em um ponto focado e tenta derrubá-lo, mas Sivu desvia casualmente do golpe sem custar nenhuma magia sua. Em resposta, ele inteligentemente segue com o joelho no rosto de Gert antes de abençoá-lo com uma chuva de socos,